Isso aqui não é um café com Deus Pai, não é um café com teu pai, não é um chá com a tua mãe, isso aqui é no máximo um drink com aquela tua amiga que vai virar a tia do derby. E não tem muito tato, admito, mas tem a melhor das intenções. Tava aqui pra te contar da vez que eu descobri que eu era o problema. Eu podia começar contando como num período de 5 anos no máximo, a pessoa com quem eu achei que eu ia casar e já estava planejando uma vida faleceu, como eu mudei de país por um relacionamento que eu comecei 11 dias depois do primeiro encontro, e como no final de tudo isso eu acabei noiva e bem, contrariando todas as minhas expectativas. E eu prometo que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Aliás, a gente vai falar sobre isso e sobre muita coisa mais caótica que já aconteceu nesses últimos anos da minha vida. Mas eu acho que se eu for contar a história do começo, eu vou ter que voltar pelo menos uns 12 anos atrás na terapia e ainda vai faltar coisa pra contar antes. Então, eu decidi começar do ponto onde eu descobri que eu era o problema. E talvez você também seja. Depois de um término bastante conturbado, e eu gostaria de frisar aqui que a maioria dos meus relacionamentos não pode ser nem chamado, vislumbrado como conturbado, antes que vocês achem que eu sou o tipo de pessoa que odeia todos e todas as ex e todo mundo é o problema menos eu, o que nem combinaria com o título do vídeo, né? Depois de um término conturbado, eu fui passar um tempinho na casa dos meus pais. Literalmente aquela vibe de entrar em contato com a natureza depois de dar uma coringada, sabe? Então... E aí, enquanto eu e meus pais íamos para casa, eu chorava copiosamente no banco de trás. E aí, minha querida mãe, com todo aquele tato, né, porque eu tive a quem puxar, virou para mim e falou assim: tá chorando por quê? Porque se a pessoa te tratou assim, você tá aí na merda? Que ódio. E eu respondi: não, tô chorando porque eu deixei que essa pessoa fizesse tudo isso comigo. E aí, meus amigos, não é que eu nunca tivesse chegado a essa conclusão depois de quase uma década de terapia, entendeu? Mas é que eu acho que quando você dá aquela surtada que ultrapassa todos os limites da sua sanidade, tem coisas que ou você aprende de vez ou você vai morrer em estado de negação. E eu cheguei à conclusão de que o problema era eu. Não porque eu merecia tudo que essa pessoa fez comigo, que agora também não vem ao caso, mas porque eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto. Eu coloquei a mão na minha consciênciazinha e falei: cara, eu me odeio muito, mas muito, porque qualquer pessoa com um pingo de amor próprio e dignidade jamais teria se permitido chegar a esse ponto. Jamais teria deixado que as coisas escalassem desse jeito. Aliás, talvez não tivesse nem começado essa relação, cara. Porque a verdade é que os sinais vermelhos estavam lá e eu ignorei. Odeio dizer isso, mas eu ignorei, gente. Ai... Você vai me dizer que você nunca ignorou também? Para. E eu não sabia dizer o porquê eu ignorei. Mas eu ignorei. Inclusive eu lembro de, no período dessa relação, virar para essa pessoa e falar assim: eu não entendo o porquê, mas eu te escolhi a dedo. E você também me escolheu. Não consigo explicar ainda, mas sei que a gente se escolheu a dedo. E você pode pensar que depois disso eu cheguei à conclusão óbvia de que o maior problema da minha vida, no fundo, era eu. Inclusive, você pode chegar também à conclusão de que depois disso eu só tive relacionamentos incríveis, extremamente saudáveis. Mas não. Não foi exatamente o caso. Porque eu não só demorei para admitir isso para mim mesma, mas também quando você finalmente admite ou reconhece o seu maior problema, eu no caso, ele não é magicamente corrigido. Não é. Agora sim, você vai começar a explorar o porquê esse problema existe, como chegou nesse ponto, como ele se manifesta. Aí você pode reconhecer como consertar esse problema. Já deu pra sacar que eu tô falando de autossabotagem aqui, né? Então. E eu não tô aqui pra ignorar o fato de que ao longo da minha jornada eu conheci pessoas que foram sim muito nocivas pro meu desenvolvimento. Mas também não tô aqui pra me fazer de santa. Pelo contrário, às vezes a gente se sabota de formas que magoam a gente e também magoam ainda mais os outros. E depois que você sai da barra da saia da sua mãe, a única pessoa genuinamente responsável por você é... você mesmo. Que b****, né? Ah, pois é. Isso pode ser desesperador pra caralho, né não? Especialmente se você é um f*** das ideias que nem eu. Mas acontece. E como diria Sartre, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram de você. E eu tava fazendo muita merda. Se você tá demorando pra absorver tudo,
Fica tranquilo, porque autossabotagem é um tema constante na minha vida, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje e vai falar sobre isso em algum momento mais pra frente. Independente do porquê a gente se autossabota, digo, as raízes que nos levaram a ser pessoas que se autossabotam, eu acho que o sentimento essencial por trás disso tudo é o medo. Não de que as coisas deem errado, não. O medo de que as coisas deem certo. E conscientemente, você pode estar dizendo, nossa, pelo amor de Deus, quem que quer que as coisas deem errado na vida? Mas eu não tô aqui para falar da parte mais consciente das nossas mentes, né? Quando você tá num ciclo onde as coisas sempre acabam e você sofre o abandono, a frustração, o fracasso por nem ter tentado, o seu cérebro, ele tá vivendo algo que para ele é comum, ele já conhece, ou seja, é uma zona de conforto. E não é saudável, mas é algo que ele já conhece. Se você gosta de estudar comportamento humano, ou se sentir na necessidade de estudar o máximo possível para entender melhor os seus diagnósticos e também chegar na terapia cheio de referência para tentar racionalizar o porquê você só toma decisão de merda nessa sua vida, então você sabe que o seu cérebro sempre vai buscar o que é familiar para ele na tentativa de te fazer se sentir seguro, mesmo que não seja o melhor para você. Porque nem todos nós aprendemos o que é segurança de uma forma saudável. Então quando você estiver numa situação onde você se sente em casa, sabe, no seu lar, pensa um pouquinho no que é que você chama de lar. E eu não tô dizendo que a culpa é dos seus pais ou dos seus cuidadores primários, tá? Beijo pra minha mãe que tá assistindo, já são mais de 12 anos de terapia, já passei da fase de tentar arranjar culpados além de mim. Até porque o vídeo é sobre isso. Mas nem tudo que é familiar vai ser necessariamente bom pra gente, especialmente quando a gente já tá exercitando essas pequenas tragédias como rotina. E aí, se tá tudo bem, um organismo que só conhece a incerteza e o caos vai se sentir desconfortável e buscar mais incerteza e caos. Nessa linha, a gente escolhe pessoas que não nos escolhem, a gente escolhe pessoas que vão nos fazer sofrer, a gente magoa pessoas que a gente não queria magoar, toma decisões de merda e sofre conscientemente no final das contas. Mas no fim da história, o nosso cérebro pode continuar contando a mesma narrativa pra gente. Eu sabia que no final não ia dar certo de verdade, eu sabia que no final você ia se decepcionar, eu sabia que no final você ia estragar tudo, eu sabia que no final não ia dar certo de verdade. Tem um texto muito bacana que um amigo meu que é escritor compartilhou há um tempo atrás e marcou muito assim pra mim. Já tem uns 2 anos e eu nunca me esqueço. Eu pedi pra ele pesquisar o texto, mas enfim, acho que ele não conseguiu encontrar porque ele compartilhou assim nas mídias sociais. E o texto era mais ou menos o seguinte: não force os galhos que sustentam a sua realidade. Porque se o outro é gentil, é cordato, é bom pra mim, e me diz coisas boas, não tem por que eu acreditar que esse outro está mentindo. Ao mesmo tempo também, enquanto o outro diz que me ama, diz que me quer bem e só me fere, me magoa, me faz mal, não há razões para eu continuar me agarrando a esse galho, entendeu? Na expectativa de que o outro esteja falando a verdade, ele só não sabe como demonstrar. Até porque cabe ao outro entender o porquê do seu auto-engano. Né? Se eu estou falando algo que não é coerente com as minhas ações, cabe simplesmente a mim entender o porquê eu estou fazendo isso, e não a pessoa que eu estou ferindo. Mas de forma geral, você não precisa testar os limites daquilo que você enxerga, daquilo que você sente, daquilo que é real para você. Você não precisa ficar sempre com o pé atrás, você não precisa ficar suportando mais do que os seus limites permitem. Né? Você não precisa forçar os galhos que sustentam a sua realidade e nem se agarrar a galhos podres. Eu gosto muito desse texto porque ele fala não só sobre a possibilidade de nós nos autossabotarmos, mas também sobre a isenção de responsabilidade sobre a autossabotagem do outro. Até porque se o outro está se sabotando, não é nossa responsabilidade corrigir ou salvá-lo disso. A gente pode simplesmente escolher se afastar porque não nos faz bem. E o outro também, se formos nós que estamos causando dor a ele enquanto estamos nos sabotando. Eu perdi, inclusive, amizades assim. Ou não cheguei a perder, mas houve um afastamento na minha pior fase. Eu não tô dizendo que essas pessoas não me ajudaram, não. Elas me ajudaram muito. Elas tentaram tudo que elas podiam para me ajudar. Mas na época me faltava maturidade, controle, ferramentas psicológicas e tangíveis para me ajudar a interromper esse ciclo. E a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado e faz um esforço constante, genuíno e consciente para receber essa ajuda. Todo mundo tem e deve ter, tá, um limite. Senão a gente afunda na lama com o outro e ficam os dois na merda pedindo ajuda.
Inclusive, eu tenho o péssimo hábito de deixar que as coisas cheguem ao limite do possível e do impossível até que eu faça alguma coisa, até que eu tenha uma reação. Que geralmente vem exagerada, exausta e carregada de ressentimentos por coisas que eu poderia ter impedido se eu tivesse colocado limite. Isso também é autossabotagem. Eu sei que todo mundo gosta de ser a vítima. E eu não tô falando que ser a vítima é confortável não, tá? Mas é que ser o vilão coloca a gente numa posição de desconforto e de merda que é difícil da gente se colocar. Pros outros e pra nós mesmos. Porque coloca no nosso colo uma coisa chamada responsabilidade. E antes que vocês me cancelem falando, ai, porque você tá culpabilizando vítimas. Eu quero dizer que a minha intenção é justamente o contrário. Você não permite que os outros te vitimizem quando você assume o controle total da sua vida e das suas escolhas, que geralmente é maior do que você imagina. Você se retira do que não é apropriado e, mais do que isso, às vezes você nem entra nas situações onde você prevê que o resultado pode ser catastrófico para você. Você não magoa, você não faria o outro mentindo, traindo, enganando na tentativa inconsciente de sabotar a sua própria felicidade. Você puxa, reconhece, analisa e trabalha com o que está lá no seu inconsciente de forma consciente. E aí você age de forma consciente. Mas aí a gente discute sobre como fazer isso depois, porque hoje eu já tenho outros compromissos. Pensa aí se tem algum ponto na sua vida no qual você esteja se sabotando e depois me conta, beleza? Vou lá. Não foi assim, galera. Não foi assim. Encontro. Não, volta. Não. Não posso ficar em casa? Não. Não posso ficar na minha casa? Sai daqui, deixa eu gravar. Deixa eu tapando, meu amor. Tá. Sai, ó, pau lá, minha cara.